Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos fazer os lançamentos ali do prefixo 6 e 7, que são despesas fixas e custos operacionais. E vamos falar também das despesas bancárias, que é o número 08, ok? Olha, você já viu nas aulas anteriores que o código de despesas fixas ele está lá no número 06. E nós já lançamos praticamente todos os itens. Por exemplo, nós lançamos aqui água, lançamos energia elétrica, lançamos telefone, internet, serviços digitais, né? Então lançamos tudo, falta praticamente tudo. Falta um item, que é o 0601, que é o aluguel do imóvel. Então, por exemplo, se você tem, se você paga, né, o aluguel de uma sala ou de um espaço, ou você tem mesmo um escritório, um ambiente alugado, e você é MEI, então você vai lançar o aluguel de imóvel, ok? Dificilmente a gente vai ter aí todos os itens lançados, porque como nós vimos nas aulas anteriores, existem impostos e existem algumas tarifas que não vão ser todo mês, né? Mas as despesas fixas, aquelas despesas que você tem regularmente, sim. Se você tem um espaço alugado, então o aluguel vai ser uma dessas despesas. Então vou escolher aqui, ó, local de onde que eu vou pagar, escolher o que tem mais dinheiro aqui, ó, caixa local. Lembrando que isso aqui é o saldo relativo, né? O saldo real está aqui embaixo. Então vou lançar aqui caixa local. Vou escolher aqui qual que é a data desse lançamento. No caso aqui nós estamos lançando dia 10, né? Vou passar aqui para dia 13, só para ficar mais dinâmico ali. Depois quando nós formos rever o nosso relatório, rever o nosso livro caixa, para ficar mais dinâmico e ficar tudo numa data só. Então escolhi aqui o código 601, aluguel de imóvel. Vamos supor que esse nosso microempreendedor ele tem um aluguel de uma sala conjugada. Então ele paga bem baratinho, ele vai pagar aí, um exemplo, R$ 150 só de aluguel. Aqui é só um exemplo, tá, gente? Então vou lançar aqui, lancei, prontinho, pagamento realizado, fizemos aqui, completamos as despesas. Então se você tem aluguel, você vai lançar aluguel, água, energia, quando pagar a conta de água, pagar a conta de energia, telefone, internet, serviços digitais, né? Nós já falamos sobre os lançamentos fragmentados, que é quando você, por exemplo, compartilha, eu trabalho em casa e compartilho a energia elétrica. Então vou lançar uma parte de energia elétrica, vou fazer um rateio ali, né? No exemplo aqui nós usamos 50% como rateio. Se você não viu essa aula, volta lá na aula de lançamentos fragmentados, ok? Vamos continuar então. Depois do código 6, vamos para o código 7. Código 7 é custo operacional que você vai lançar sempre que você tiver, por exemplo, pagamento de fornecedores. O nosso empresário modelo aqui, que é o cara do exemplo, ele é um cara muito versátil. Você está ligado que é um cara versátil. O cara vende mercadoria, revende na mercadoria, presta serviço, produz, vende produtos industrializados. O cara é o top das galáxias dos meios, entendeu? Então o cara, eu não posso nem falar a palavra aqui que eu iria falar uma palavra feia, mas o cara é top das galáxias. Enfim, mas esse amigo nosso, esse nosso exemplo, ele vende muita coisa, ele faz muita revenda. Olha só, se nós olharmos aqui, revenda de mercadoria aqui, ó, se a gente somar os dois itens aqui, dá mais de R$ 3.000 só de revenda de mercadoria. Mas se ele revendeu, ele teve que comprar, concorda comigo? Então toda vez que houver compra, vamos supor que aqui ele tenha usado já do estoque dele, mas ele tem que ter, ele comprou alguma coisinha no mês para poder, vamos dizer assim, abastecer os seus estoques. Então você vai lançar aqui, quando você comprar um produto para revender, toda vez que você comprar um produto para revender, você vai escolher aqui o código 07, tá bom? 0701, pagamento de fornecedores. Vamos colocar aqui para o dia 13, né, que é a data que a gente está aqui na nossa simulação.
E vamos colocar aqui o valor então. Vamos supor que ele pagou aí R$ 600. Não, vou pôr 600 não, vou pôr R$ 300 aí de fornecedores, tá? Pagou ali, que foi só para completar uma coisinha ou outra que faltou, que o estoque dele ainda está cheio. Então ele fez um pagamento aí de R$ 300 de fornecedor. Salvei aqui, pronto. O que mais? Nós temos o próximo código, que é fretes, transporte e logística. Vamos supor que desses produtos que ele comprou, ele pagou aí R$ 16 de frete para poder receber esses produtos, né? Para completar o seu estoque. Então ele vai lançar ali. Vamos supor também, aqui estorno, vão ser situações muito específicas. Nesse caso que eu não vou lançar, tá, gente? Mas vou explicar para vocês quando você vai lançar um estorno. Quando você vender um produto e esse produto teve algum problema, seja de fabricação, né? Às vezes o cliente teve que devolver, o cliente não gostou do produto, falou, olha, estou devolvendo, estou no meu direito, quero meu dinheiro de volta. Então, você vai fazer um estorno para esse cliente, tá? Aí você lança como estorno. O valor, ele entrou, mas ele voltou como o quê? Como estorno. Então, o estorno, ele é um custo operacional também. RMA, quando se você vende um produto que tem garantia, e esse produto vai para o fabricante para troca e garantia, se nessa troca aconteceu algum custo, você teve algum custo, seja de correio, né, seja aí de embalagem, então você vai lançar aqui como um custo de RMA. Eu vendi um produto para o meu cliente, o produto deu defeito, retornou, enviei para o RMA, mas tive que comprar uma embalagem. Gastei R$ 16 no correio lá de embalagem. Então eu vou lançar aqui embalagem RMA, ok? Vou lançar, tá bom? Próximo código 705 seguros. Eu tenho aqui um seguro do meu escritório, né? Eu tenho produtos caros aqui, tenho computadores, então eu tenho um seguro contra incêndio. Eu pago isso aí regularmente, custa R$ 3, um Chubb Seguros da vida. Então vou colocar aqui, ó, seguro contra incêndios. Um exemplo, né? Acho que incêndios tem um acento aqui, vocês me corrigem se eu tiver errado. Incêndios. É assim mesmo que escreve? Eu tô ficando meio ruim, gente. Depois da Covid a gente fica meio esquisito. Então, minha mente perdeu algumas informações aí, não tô conseguindo lembrar se incêndio se escreve assim. Então, você me fala aí, gente, ó, vocês comenta aí no comentário aí se tiver escrito errado, pode lapar aí no comentário, tá? Mas vamos lá. Seguro contra incêndio. Saída R$ 3, salvei. Entra como um custo operacional, tá bom? E no final, quebra de caixa. Chegamos no quebra de caixa. O que é uma quebra de caixa? Talvez vocês estejam curiosos desde o início, porque em momento nenhum, não sei se vocês perceberam, mas nós não lançamos quebra de caixa, nem como despesa e nem como receita, mas ela existe, veja bem. Ela existe aqui, ó, como despesa e existe também como receita, perdão, como receita aqui e existe também como despesa. O que é uma quebra de caixa? Bom, deixa eu explicar para vocês as duas formas ou as duas situações aonde vão acontecer uma quebra de caixa. A primeira delas é em troco indivisível. Por exemplo, vamos supor que você foi ali comprar um lanche, foi na padaria comprar um lanche, você está trabalhando, parou, falou, poxa, então vou tomar um lanche, vou ali comprar um pão ali para me tomar um lanche, tá um lanche bacana aqui, beleza? E aí você chega lá e aí você paga R$ 4,96 de padaria no pão que você comprou. R$ 4,96. Você paga no dinheiro. Você vai receber esse troco? Ou você vai receber 5 centavos de troco, então vai sobrar 1 centavo, né? Perdão, vai sobrar 4 centavos. Hoje estou rindo de conta, hein? Ou você vai ficar 4 centavos sem receber. Porque ou a padaria vai te dar 5 centavos de troco, ou não vai te dar nada, vai te dar uma bala, tá bom? Então, nesse caso, é uma das situações que você vai lançar a quebra de caixa. Então, por exemplo, vamos supor que nós tivemos um gasto aqui, ó, vamos simular esse gasto, uma saída nesse dia aí 13/1, e eu escolhi aqui, eu vou escolher aqui o item. No caso aí seria um material de consumo, perdão, deixa eu escolher a conta primeiro, caixa local, 05 material de consumo,
padaria. Cadê? Padaria, padaria. Então eu vou escrever aqui, ó, foi o lanche do dia. E foi R$ 4,96. Porém, você não recebeu os 5 centavos de troco, porque a padaria não te deu 5 centavos, eles não tinham 5 centavos na hora ali, e você ficou, esses 4 centavos ficou ali de bônus para a padaria. Como que você vai lançar essa diferença? Você vai lançar saída, e aí você vai escolher aqui o item 06, 06. Perdão, gente. Perdão. 06 não, perdão. 1305. Meu Deus, errei de novo. Qual o código que é aí? Me ajudem aí na colinha, gente. Eu me confundi aqui, tá? Quebra de caixa para despesa, ele está em custo operacional 0706. Agora sim, hein? Depois de quebrar a cara algumas vezes aí, passar vergonha em rede nacional, 0706, quebra de caixa. Então vou colocar ali os 4 centavos que foram embora, que a padaria simplesmente comeu o dinheiro. Eu comi o pão da padaria, a padaria comeu 4 centavos do meu bolso. Então, vamos lá. Lancei aqui quebra de caixa. Então, nessa situação, essa primeira situação você vai lançar como quebra de caixa. E isso pode acontecer ao contrário também. Quando você for devolver um troco ou receber um troco a mais. Vamos supor que no dia 14 a gente teve um gasto aqui de padaria de R$ 3,97, ok? Só que aí você recebeu 5 centavos de troco, ok? Então você recebeu 2 centavos a mais. Então você pode vir aqui, ó, a entrada 0,02, aí agora já não é uma despesa, é um recebimento. E eu vou colocar aqui, ó, o código 1008, que é quebra de caixa. Aí eu vou colocar aqui, ó, troco, tá bom? Você não precisa fazer isso todos os dias. Você pode chegar no final do mês e pegar a diferença ali e lançar como quebra de caixa. Então a primeira situação é essa. A segunda situação, pessoal, é quando você fizer a besteira de não fazer a contabilidade da sua empresa por um período longo e quando você for fazer, você se deparar com uma diferença de valores que você não consegue lembrar aonde que foi. Se foi um custo extra ou se foi qualquer coisa. Então, nessa situação, imagine a seguinte situação. Imagine que o nosso empresário modelo aqui, ele tivesse ficado alguns dias sem mexer no sistema, e aí lá no final do mês ele falou assim, poxa, tá sobrando R$ 10 aqui, eu não consigo lembrar o que foi. Eu não anotei, não lancei no sistema e tem R$ 10 sobrando. Se estiver sobrando, tá bom, né? Problema se estiver faltando. Se estiver faltando, aí complica. Mas vamos supor que está sobrando. Então, ele já desistiu, já fez todas as buscas possíveis, não conseguiu entender de como que surgiu aquele dinheiro ali. Então, ele vai lançar uma quebra de caixa. Então, vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui no dia 14, né? 14 do 1. Colocar caixa local. Colocar aqui um 1008, que é o código ali referente à quebra de caixa, e vou colocar ali, ó, valor de sobra não identificada, ok? Então, quando eu coloco como valor de sobra não identificado, só para me saber que aquilo ali sobrou, então aqui eu lancei uma quebra de caixa de R$ 10, tá? Nesse caso aqui, positiva, isso é bom. O problema é quando é negativo, hein? Se tiver quebra de caixa negativo porque não fez lançamento, aí eu vou te falar que você é um cara relaxado, hein? Aí não dá, hein? Pessoa relaxada não tem como não. Você quer ser MEI, quer prosperar, você tem que ser organizado, tá bom? Então fica a dica aí. Então dessa forma a gente lança a quebra de caixa. Nós estávamos lançando o último custo operacional, né? E nós lançamos, vamos lá no nosso livro caixa, eu acho que nós lançamos aqui uma quebra de caixa, quer ver? Pegar todas as quebras de caixas aqui.
quebra de caixa. Acho que nós lançamos uma negativa, quer ver? Lançamos sim, ó, custo operacional. Então, isso completa os nossos lançamentos do prefixo 5, que é aquele prefixo, prefixo 7, que é o prefixo de custo operacional. Nós vamos ver nas próximas aulas, temos mais 2 aulas, onde nós vamos ver as despesas bancárias, patrimônio e reforma, em uma aula, e recebimentos e as demais, que vai de aplicações, transferências e investimento. Isso aqui a gente vai ver em uma única aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre despesas bancárias, patrimônio e reforma, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e pela sua presença aqui comigo, juntos para acompanhar aqui um pouco mais de informações sobre essa ferramenta. Se você ainda não baixou ela, baixa. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, compartilha com seus amigos e até a próxima aula. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Até breve, um grande abraço, até mais, fui!